Boa noite, meu irmão. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. A você, pessoa amiga, que Deus abençoe nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a todos vocês que assistiram o meu vídeo anterior. Que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite não vai ser diferente, pessoal. A gente vai estar falando sobre a confiança em Deus. As pessoas que confiam no Senhor, das pessoas que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática, e também das pessoas que só apenas ouvem, mas não a colocam em prática. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Jeremias, no capítulo de número 17 e versículo 7. Vamos fazer aqui essa pequena leitura, só apenas 2 versículos, é o 7 e o 8 do capítulo 17 de Jeremias. Assim diz a palavra do Senhor: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas e que junto à corrente estende suas raízes e não teme o calor, mas sua folhagem estará frondosa, e no ano de sequidão não se inquietará, nem deixará de dar o seu fruto. Quero aqui agradecer neste momento pela palavra. Senhor Deus amado, Deus santo, Deus eterno, eu te louvo, Senhor, e te exalto por esta leitura, Senhor. Que cada pessoa, meu Pai, que cada irmão que ouvir esse vídeo, meu Deus, que o Senhor venha fazer com que cada um venha entender esta palavra. Que o Senhor, meu Pai, abra, meu Deus, o entendimento de cada uma, no nome do Senhor Jesus. E que esta palavra, meu Pai, venha trazer frutos, meu Deus, a estas pessoas. Que ao ouvi-las não venha simplesmente ouvir, mas que venha a praticar em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, observe que a palavra do Senhor, ela começa no versículo 7 de Jeremias dizendo: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A palavra do Senhor a Jeremias está dizendo que bendito, que feliz é o homem que confia no Senhor, que deposita a sua confiança no Senhor. Não só apenas dizer, eu confio em Deus. Não, ele está dizendo que a confiança está depositada no Senhor por completo. Observe que no versículo 5 do mesmo livro, do mesmo capítulo, vai estar dizendo: Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e põe a carne por braço e aparta do seu coração do Senhor. Observe que no versículo 5 está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, que põe a sua confiança na sua própria força, que põe a sua confiança nas suas próprias riquezas. Eu faço uma pergunta para você nesta noite: será que você tem confiado no Senhor ou você tem confiado no homem? Muitas pessoas escolhem confiar em prefeitos, em vereadores, em deputado federal, estadual, em presidentes. Daniel, mas você confia nesses homens? Sim, a gente quando vai às urnas, quando escolhe alguém, é porque a gente está depositando uma confiança naquela pessoa. Mas eu quero te dizer que inúmeras das vezes, as pessoas, por confiar em tais tipos de pessoas assim, por depositar tanta confiança nessas pessoas, acaba se decepcionando. A gente tem sim que confiar nas pessoas, tem que acreditar nas pessoas sim, mas não como devemos acreditar no Senhor, é diferente. Porque aqui no Senhor nós temos que confiar nele ao ponto de entregar a nossa vida e ser totalmente dependente do Senhor.
Porque a Bíblia vai relatar vários casos de pessoas que depositaram a sua confiança em homens e foram perdidos, foram decepcionados, perderam muitas coisas. Mas a Bíblia vai mostrar relatos também, a gente vai falar nisso nesta noite, de pessoas que depositaram totalmente a sua confiança em Deus e foram felizes nessa escolha. Foram felizes porque depositaram a sua confiança em Deus, acreditaram no Senhor. A Bíblia vai dizer, lá em Salmo 125, a Bíblia vai dizer que aquele que confia no Senhor, eles são como os montes de Sião, que jamais será abalado e que permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte de Sião, que é inabalável e que permanece para sempre. Observe que o monte de Sião está se referindo, meus amados irmãos, que vai passar vento, vai passar tempestade, vai vir chuva, vai se arrojar no monte, mas não vai abalar a estrutura. E a Bíblia vai dizer que assim é o homem, é a mulher, é o jovem que depositar a sua confiança em Deus, ele vai ser comparado a esse monte, a qual vai vir luta, vai vir tempestade, vai vir às vezes perseguição, mas não vai te abater, não vai te abalar, não vai tirar a tua estrutura, porque você está alicerçado na rocha. Observe que no versículo 8, aquele que deposita a sua confiança em Deus, no versículo 8 vai dizer que ele é comparado a um homem, ou seja, ele é comparado a uma árvore plantada junto às correntes de água e cujas os ramos, as raízes estão ali nas águas do rio, a qual vai dar o seu fruto no seu tempo, e a árvore não vai temer o calor, não vai temer a sequidão, porque ele está plantado junto ao rio de águas, ao rio que corre ali para sempre regar as raízes dessa árvore. E assim diz a palavra do Senhor, que todo homem que depositar a sua confiança em Deus, ele é comparado a esta árvore. Jamais ele vai cair, jamais a sequidão vai destruir, vai abater. A perseguição vai abater esta pessoa, porque ele está sendo alicerçado na rocha, ele está sendo plantado, aleluia, junto ao rio, a fonte que jorra água para a vida eterna. Observe que muitas pessoas dizem hoje em dia assim, irmão Daniel, mas está difícil trilhar este caminho. Mas a Bíblia nunca disse para mim e para você que seria fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teria aflição, mas que nós tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aquele que venceu o mundo, Ele estará conosco, ou seja, Ele estará com aquele que confia nele todos os dias até a consumação do século. Jesus vai apresentar o caminho difícil lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Ele vai dizer que é para nós andar no caminho estreito e apertado, porque é o caminho que leva, que conduz à santa morada eterna, onde o Pai está neste momento, meu querido. Irmão Daniel, mas é difícil. Mas não, o que nós estamos vivendo não é tão difícil, ou seja, algo que nós não podemos suportar, como era desses 3 jovens que eu vou citar para você. 3 jovens, olha que eu estou falando de 3 jovens, não era adulto, eram jovens que escolheram depositar a sua fé, a sua confiança, entregar a vida deles na mão do Criador.
Observe que eles foram sentenciados à morte, mas mesmo assim escolheram viver, escolheram ser fiel a Deus, escolheram confiar completamente no Senhor, a ponto de desafiar a própria morte, meus amados irmãos. Eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar, meus amados irmãos, deles estar convivendo com um inimigo seu, aquele homem, Nabucodonosor, ele tinha destruído, matado o pai de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, primos, parentes, amigos, e eles foram levados cativo para a Babilônia, foram levados para lá, e eles tiveram que suportar a viver com o inimigo, ou seja, não só suportar, como amar a vida daquele rei, e eles depositaram a sua confiança não em Nabucodonosor, porque estava sendo o maior rei daquela época, o império maior que estava havendo naquela época. Não, eles depositaram a confiança era em Deus. Eles sabiam que estava indo para a Babilônia, mas que um dia Deus iria restituir Israel. Deus iria levantar, erguer os muros de Jerusalém novamente. E eles não se corromperam, apesar de sair de Jerusalém para a Babilônia, uma terra cheia de prostituição, de pecado, mas eles não se contaminaram. E ali, meus amados irmãos, o rei Nabucodonosor, fazendo uma estátua de ouro, disse que era para todo homem, mulher, criança, ao ouvir o som de algum instrumento, era para se dobrar diante daquela estátua. Aquele que não se ajoelhasse e adorasse a estátua do rei, ele seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. Ou seja, aquele que não se dobrasse seria morto, estava assinando a sua sentença ali de morte. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo um momento muito difícil da vida dele. Esse coronavírus que está no mundo não é nada que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam passando, meu amado. Ele sabia que aquele momento eles iam passar pelo fogo, não que eles iam morrer, mas que eles iam entrar na fornalha ardente de fogo, porque eles sabiam também de que Deus iria livrar eles da mão do rei e da fornalha ardente de fogo. Eles escolheram confiar no Senhor, porque também eles tinham em mente lá em Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é, aleluia, quem vai nos tirar de tua mão, ó rei. Eu creio que eles tinham isso, meu amado irmão, na mente deles. E eu e você precisamos ter este versículo na nossa veia, na nossa mente, porque o nosso socorro, ele não vem, né, de baixo para cima. O nosso socorro vem de cima para baixo. É de Deus que vem o meu socorro, é de Deus que vem o teu socorro. Então o socorro vem para aqueles que confiam no Senhor, que teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E como não falar de Daniel, meus amados irmãos, o homem que decidiu ser fiel a Deus, que decidiu confiar em Deus, apesar de que a vida de Daniel estava em risco, pois 400 sátrapas procuraram uma falha em Daniel para acusar diante do rei, mas não encontraram, a não ser uma. E essa falha que esses homens encontraram em Daniel tem que estar na minha vida e tem que estar também na tua vida. Porque aqueles homens fizeram que aquele rei, aquele faraó fizesse um decreto que não era para ninguém adorar outros deuses no prazo de 30 dias, a não ser consultar o próprio rei. Aquele que fosse pego orando a outros deuses seria lançado dentro da cova dos leões. E Daniel sabia, meu irmão e meu amigo, que
que a vida dele estava em jogo, que ele poderia morrer também, mas ele escolheu viver, aleluia, a fé no Senhor Jesus. Ele escolheu confiar em Deus. E Daniel começou a orar não somente uma, nem duas, e nem duas, 3 vezes por dia Daniel orava ao Senhor. E essa falha foi levada ao rei, e o rei jogou Daniel na cova dos leões. Você já sabe o resultado, meu amado. Você já sabe o resultado. Daniel passou a noite inteira com aqueles leões famintos. Deus deu a vitória para Daniel, porque Daniel confiou no Senhor. Aquele que confia no Senhor, meu irmão, Deus dá livramento, Deus dá escape, Deus é com ele, pois ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero falar também aqui, meu amado irmão, daqueles que obedecem a palavra de Deus, que é o segundo ponto. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Eu quero falar aqui, meu amado irmão, de Abraão, a qual ouviu a voz de Deus. Apenas ouviu, ele não tinha visto Deus fisicamente, e obedeceu a voz do Senhor. Obedeceu, saindo do meio da sua parentela, da sua terra, para ouvir uma voz. E hoje Abraão é reconhecido como o pai da fé. Como não falar de Noé, um homem que, meu amado irmão, um homem que ouviu a voz de Deus. Deus falando com ele lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Deus falou que iria destruir a terra com água, trazendo um dilúvio. E assim Deus falou para Noé construir uma arca. E Noé, meus amados irmãos, obedeceu, ouviu e obedeceu a voz do Senhor e começou a fazer a arca. Passou-se 5 anos, 10 anos, 20 anos, nada de chover, e o povo apontava para Noé dizendo: este homem é louco, está vendo que não está chovendo. Mas Noé continuava na fé, Noé continuava confiante em Deus, continuava obedecendo a voz do Senhor. Passou 50 anos, 60 anos, 120 anos, Noé terminou de fazer a arca e veio o dilúvio sobre a terra. E sabe o que aconteceu? Noé foi salvo, ele e sua família, porque escolheu obedecer à voz do Senhor, cumpriu o que Deus tinha falado. Não é diferente de hoje. Nós pregamos a palavra, nós dizemos que Jesus está voltando. As pessoas dizem: isso aí eu tenho ouvido desde muito tempo, isso aí é mentira. Assim como foi no princípio, será no fim. O povo não acreditava em Noé. Não é diferente de hoje. O povo não acredita em muitos pastores, em obreiros, em irmãos, em crentes. Muitos não acreditam. Mas eu quero te dizer, este evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos atrás. E Jesus Cristo está vindo, como vai falar lá em Mateus, quando ele vier na sua nuvem de glória, com seu exército de anjo, vai reunir todas as nações e vai fazer separação entre a ovelha do bode. Vai dizer para a ovelha: vinde bendito de meu Pai, e possua a herança que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E para aqueles que estão à esquerda vão dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando e vai vir buscar a sua igreja. Mateus 7, 24, a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, a qual veio o vento, veio a tempestade, mas não abalou a estrutura daquela casa. Mas aquele que ouve e as não coloca em prática é comparado ao homem que edifica a sua casa na areia, a qual o primeiro vento vem e arrebata aquela casa, e é grande a sua ruína. É como diz em Salmo, capítulo 1, versículo 4, que diz: aqueles que não praticam a palavra de Deus é comparado a uma folha,
uma palha a qual o vento leva para qualquer lado que quiser levar. Mas o crente é diferente. A pessoa que coloca a palavra de Deus em prática é diferente. Nada vai abalar a estrutura daquele que obedece a palavra do Senhor. Eu quero aqui, já para nós finalizar, eu quero falar de pessoas que ouviram e escolheram a não obedecer a palavra do Senhor. Ouviram, mas não praticaram. Como não falar do jovem rico que está em Mateus capítulo 19, versículo 16, a qual chegou até o mestre e disse: bom mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus, olhando para ele, disse: porque tu me chamas de bom? Bom só é um, que é Deus. Mas se tu queres ser salvo, guarda os mandamentos. Ele, olhando para Jesus, disse: eu tenho cumprido tudo isso. E Jesus disse: então vai, vende o que tu tens e me segue, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem se entristeceu e foi embora, porque ele não quis obedecer a palavra do Senhor Jesus. Ele perdeu a maior oportunidade que um ser humano tem, ao qual se achegar até o mestre, ouvir a palavra do Senhor, e ali ele perdeu a salvação. Como não falar do rei Acabe, homem que era para ser um dos maiores reis da terra, a qual o profeta Elias, o profeta Eliseu, estava sempre ali com Acabe, falando para se arrepender, para não trazer os caldeus para ali, para que o povo não viesse a idolatrar esses deuses. Mas Acabe não deu ouvido a Elias, e ali foi uma grande ruína para a vida de Acabe. Morreu com uma flechada no peito. Como não falar do rei Joaquim, a qual estava com ele o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, e os demais que ali estavam com ele, os irmãos que falavam, os profetas diziam: não vai, não vai, mas ele não obedecia o que os profetas falavam, e obedecia àqueles que não era direcionado por Deus Todo-Poderoso, e desobedeceu a voz do Senhor, e perdeu, foi arrancado os dois olhos deles, e foi levado ao cativo pelo Nabucodonosor. Aqui para encerrar, como não falar da mulher de Ló, a qual Deus enviou anjos lá na cidade de Sodoma e disse: Ló, saia daqui, tu e tua família, porque eu vou destruir essa cidade com fogo, e não olhes para trás. E porém, irmãos e amigos, a mulher de Ló tinha apenas ouvido o que o anjo falou da parte de Deus, mas ela, ao sair da cidade, olhando-se para trás, desobedecendo, não cumprindo, não obedecendo a palavra, não praticando a palavra, qual foi o resultado? Virou uma estátua de sal. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Pratique esta palavra que você ouviu. Jesus ainda cura, ainda salva, ainda liberta. A porta da arca ainda está aberta. Ainda há tempo, meu amado irmão, meu amigo. Ouve essa palavra, obedece o que diz as Sagradas Escrituras. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.